E o Confiança desperdiçou mais uma chance de sair do Z4 ao empatar com o Itabaiana em 0-0, mais um empate do Dragão pela Série C, mais uma possibilidade de sair do Z4 desperdiçada e cada vez mais perto a Série D do Campeonato Brasileiro. Vem comigo para a gente fazer mais um pós-jogo. Dessa vez de Itabaiana 0, Confiança 0, e dessa vez mais um pós-jogo improvisado. A última vez que eu estive aqui neste canal foi comemorando o triunfo sobre o Vitória pela quarta de final da Copa do Nordeste. Depois disso fui acometido pela virose que está espalhada por Aracaju e desde então eu praticamente só dormi e fui trabalhar. E aí não tive condições de fazer nada ou mais produtivo. Por isso não teve pré-jogo, não teve... O pós-jogo está sendo só agora, não teve acompanhamento da proposta de SAF feita por Landim, enfim. Vamos tentar ir pagando essas dívidas ao longo dessa semana. E aí começando agora pelo pós-jogo do Clássico contra o Itabaiana. Vamos lá, então, pós-jogo improvisado, vou reagir às duas notícias, com a notícia de como foi o jogo e a repercussão por parte de Luizinho Vieira. Eu sei que eu não mereço, mas vai lá dando like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, considere se tornar membro para ajudar a gente a manter o canal de pé em momentos de saúde e de doença, e sempre eu deixo um linkzinho aí na descrição, você vai lá e ajuda bastante a gente. Beleza? Vamos lá. Matéria aqui do GE. Confiança e Itabaiana empatam sem gols em clássico estadual pela Série C. Confiança e Itabaiana empataram em 0-0 na tarde deste sábado no Mendonção pela 12ª rodada da Série C. 12ª, faltam 7 jogos apenas. A gente precisa desesperadamente começar a pontuar consistentemente ou então o rebaixamento é certo. O Confiança começou melhor nos primeiros minutos, mas o Itabaiana começou e conseguiu igualar forças depois. Mesmo assim, o Dragão foi quem chegou com perigo de gol aos 26 minutos. Neto ajeitou para Ronald Camarão finalizar mal para fora. Aos 36, Neto cabeceou rente ao gol. 4 minutos depois, Ronald Camarão chegou pelo meio, chutou cruzado e carimbou a trave. Eu assisti partes desse primeiro tempo. Eu não consegui assistir o segundo e realmente dava a impressão de que o Confiança iria conseguir vencer a partida. Tinha muito mais volume, o Itabaiana mal chegava no nosso gol e o Confiança pressionando, meteu bola na trave, mas o castigo veio depois. O Itabaiana voltou melhor após o intervalo. Aos 6, Copete arriscou de longe e obrigou o Felipe a fazer uma defesa difícil. 2 minutos depois, Pedro Henrique cabeceou no contrapé de Felipe, que conseguiu voltar e espalmar para escanteio. Aos 32, Ronald Camarão preferiu finalizar do que tocar e desperdiçou um contra-ataque em superioridade numérica. A partida ficou aberta, mas nenhuma das duas equipes conseguiu balançar a rede. Esse foi o resumo. A parte eu já não assisti do jogo, mas eu vi pelos comentários realmente que Felipe fez uma grande atuação no segundo tempo e muita gente reclamando aí de Ronald por conta desse contra-ataque perdido. Com os resultados, o Itabaiana no momento é o 14º com 11 pontos. Com 10 pontos, o Confiança ocupa a 18ª colocação na tabela. E o Itabaiana volta a jogar no próximo sábado, quando visita o Londrina. No dia seguinte, o Confiança recebe o Tombense. Então é isso, turma. Esse foi o jogo, o relato do jogo. Daqui a pouco a gente vai pegar ali duas palavrinhas de Luizinho Vieira. E o Confiança, tudo bem, era clássico. Jogando fora de casa, um empate nunca é para se descartar. A grande questão é que o Confiança não está fazendo o dever de casa. Se a gente vence o ABC e nós tivemos condições para isso na rodada passada, a gente viria de uma sequência de 3 jogos com 5 pontos. Com certeza estaríamos fora da zona de rebaixamento. O problema é que quando a gente não faz o dever de casa, tem que pegar esses pontos fora. Não é isso que está acontecendo. Vamos agora pegar a Tombense, que está na zona de rebaixamento. Mais um confronto direto e dessa vez a gente tem que ganhar, não tem jeito. Se não ganhar, aí a coisa realmente começa a ficar praticamente na conta ali do milagre. Vão chegar reforços essa semana, é o que Pedro Dantas prometeu, só que aí esses reforços têm que chegar e encaixar praticamente de imediato para que eles façam alguma diferença. Então, neste momento, estamos muito mais pela fé
pela mística da camisa azulina que faz essa maluquice essas arrancadas, esses livramentos aí na reta final, do que propriamente pela lógica, porque pela lógica a Série D não só tá batendo a porta, já tá abraçando a gente e levando para casa. Vamos agora ouvir não, né? Ler as palavras de Luizinho Vieira. Ó, Luizinho cita desgaste físico do Confiança e avalia empate como positivo. Ó, Luizinho aqui, cara sério. Abre aspas para Luizinho Vieira. Foi um bom jogo. No recorte dos últimos 7 jogos, a gente teve uma derrota vindo de uma forma de qualidade na finalização. Foi a derrota pro Ipiranga com aquele chutaço de fora da área. A gente esteve muito consistente dentro do jogo, tentando controlar o jogo sem bola. Foi com o Vitória. E o Itabaiana teve seus bons momentos dentro do jogo. Tá truncado esse registro. O resultado esportivo é óbvio que a gente queria vencer para sair da zona de rebaixamento. Mas primeiro a gente tem que ter consistência. E isso a equipe vem mostrando ao longo dos jogos. Mas a gente precisa vencer. Era aí essa frase que a gente estava preparando para falar. Eu tô entendendo essa consistência. Realmente, nos últimos 7 jogos foi uma derrota. Em um chutaço do cara do Ipiranga, que realmente indefensável, onde o time se comportou bem. Então tá havendo uma consistência. O que tá acontecendo e que talvez os reforços que virão, que estão prometidos, possam mudar essa situação. A gente não tá tendo jogadores que consigam fazer os gols. A gente teve a chance contra o ABC, contra o próprio Ipiranga, a gente amassou os caras, contra o Figueirense tomou um gol muito cedo, fomos buscar o resultado. Então, tá faltando vencer essas partidas. Tá faltando um jogador ali que receba 2, 3 chances e guarde uma pelo menos, para que a gente possa, dessa consistência, fazer em vitória. Porque não é consistência que vai nos livrar do rebaixamento. São pontos. E para ter pontos, a gente precisa vencer. Os empates estão pelo menos nos dando uma sobrevida, enquanto a rodada está ajudando. Mas vai chegar um momento que a rodada não vai ajudar mais. Essa rodada já não tá tão boa assim. Enfim, vamos aí ver mais um trecho da entrevista de Luizinho. Eu tinha 2 preocupações no jogo todo. A primeira é a parte física, até pela situação que a gente jogou no sábado. A viagem para poder jogar contra o Vitória, um jogo grande de muita intensidade. É óbvio que a gente praticamente só pegou os atletas para poder fazer um jogo consistente. Então, essa é a forma que a gente fez o jogo. Fazer uma boa semana de trabalho para poder fazer um jogo melhor contra a Tombense. Teve essa questão também, e eu entendo que jogos como foi o jogo do Vitória, onde você precisa estar defendendo, correndo, marcando, se entregando os 90 minutos, são muito cansativos. O time viajou, o time jogou no sábado contra o ABC, jogou na terça contra o Vitória e jogou sábado contra o Itabaiana. Praticamente 3 jogos grandes em uma semana. ABC, pela importância e pela grandeza da camisa do ABC. Vitória, a mesma coisa, ainda com um plus a mais, como diz o meme, de ser um jogo valendo semifinal da Copa do Nordeste, uma vitrine para os jogadores, uma vitrine para a comissão técnica, para o clube, dinheiro para entrar para a caixa do clube e mais um jogo decisivo na Série C, sendo um clássico contra o Itabaiana, que é sempre pegado, tem uma rivalidade muito forte. Então, entendo isso, mas a grande questão não é o do jogo do Itabaiana. Foi o que foi deixado para trás no passado, principalmente no jogo contra o ABC. O jogo do ABC, ele é o jogo que a gente precisava ter vencido. E a condição do jogo, o fato de a gente ter perdido um pênalti, dava forma da gente vencer. Mas enfim, não aconteceu. Bola para frente. Essas foram algumas palavras de Luizinho Vieira. E é isso, turma. Acho que agora não tem muito o que fazer. Muitos torcedores pedem a saída de Luizinho Vieira. Pelo que eu pude ouvir falar aí de bastidores, isso não tá nem sendo cogitado. Talvez ainda ele tenha um jogo contra o Brusque, vão vir reforços. Agora é acreditar que, sei lá, que esse time que eu já falei no meu pós-jogo do jogo do Vitória não é um time ruim, que vai dar jeito, que vai dar liga, em algum momento ele vai se encaixar e a gente vai conseguir 3 vitórias. Acho que a gente precisa, com 3 vitórias, chegando a 19 pontos, é capaz da gente se livrar. Ou 3 vitórias e um empate. Eu acho que a pontuação do Z4 esse ano vai ser baixa. Mas para fazer 3 vitórias em 7 jogos, eu não sei como. Porque nesse campeonato todo, em 12 jogos, nós não temos ainda 3 vitórias.
salvo engano, não sei. Mas enfim. Eu acho que a gente tem exatamente 3 vitórias. Então precisamos realmente de algo a mais, que esse algo a mais não vai ser o técnico, aparentemente, que sejam esses jogadores que virão. Deixa sua opinião aí nos comentários pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. É isso. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.